Olá, querido aluno, que bom que você está por aqui. Vamos para mais uma aula de ciências. O tema agora é relações ecológicas, também chamadas de interações ecológicas. Essa aula foi dividida em duas partes. Presta atenção, não perca a segunda parte. Eu sou a professora mestra Jaqueline Barea. Essa aula foi feita especialmente para os sétimos anos do ensino fundamental, mas também pode ser usada para você aí do ensino médio ou do ensino de jovens adultos, caso precisem. Bom, existem tipos de interações ecológicas. Esses tipos possuem classificações específicas. As relações ecológicas, elas podem ser divididas em relações harmônicas e relações desarmônicas. Como o próprio nome diz, relações harmônicas são aquelas que são benéficas para ambos os envolvidos, ou pelo menos benéfica para um dos envolvidos e indiferente para o outro, não faz nem mal e nem bem. As relações harmônicas, que são benéficas para ambos ou que são boas para um e indiferente para o outro, elas podem ser intraespecíficas. Intra é um sufixo grego que significa dentro, dentro da mesma espécie, entre seres da mesma espécie. Então, relações harmônicas intraespecíficas, todo mundo se dá bem dentro da mesma espécie. Ou pode ser interespecíficas, relações harmônicas, todo mundo se dá bem entre espécies diferentes. Agora, quando a relação é desarmônica, significa que ela é maléfica, que ela faz mal, que ela traz prejuízo para um dos envolvidos e o outro se dá bem. Ou traz prejuízo para um dos envolvidos e para o outro é indiferente, ou, gente, é uma relação tão desarmônica que acaba trazendo prejuízo para os dois envolvidos, os dois indivíduos ou as duas populações envolvidas. As relações desarmônicas, elas também podem ser intraespecíficas, ou seja, seres da mesma população, seres da mesma espécie se relacionam desarmonicamente. Ou pode ser interespecífica, seres de duas populações diferentes ou seres de espécies diferentes relacionam-se entre si em desarmonia. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos estudar primeiro as relações intraespecíficas harmônicas. Existem dois exemplos principais. A colônia, que é um exemplo de relação dentro da mesma espécie, onde todo mundo se dá bem, e a sociedade, que é outro exemplo de relação ecológica dentre seres da mesma espécie, onde todo mundo se dá bem. No caso da colônia, formam-se grupos de indivíduos, logicamente de seres da mesma espécie, porque é intraespecífica. Esse grupo de indivíduos trabalha em conjunto, repartindo funções. Geralmente, eles são fisicamente unidos, formando um único corpo, e ocorre isso principalmente em seres marinhos, como os corais, como grupos de algas verdes, como em alguns quinidários, como a gente vai ver logo mais para frente nas imagens. Já na sociedade, também tem um grupo de indivíduos que vivem geralmente juntos, mas o corpinho aí é separado. Embora um coopere com o outro, um auxilie o outro com uma divisão de trabalho, os corpos são separados e as funções são divididas entre os seres. Eles têm certa mobilidade, né? Alguns ficam mais dentro de sua colmeia, dentro de um espaço fixo, e outros são os voadores, os batedores, que voam mais por outros espaços. São exemplos de seres que vivem em sociedade: as formigas, as abelhas, as vespas, os cupins, tá bom? Então vamos ver aqui algumas imagens de colônias e sociedades. Olha, nós temos aqui a Volvox aureus, que é um exemplo de algas que vivem em colônias. Percebam que aqui existe um único corpo e cada um desses seres aqui, ó, é uma alga que está vivendo junto com outra, formando um único corpo. É uma relação de seres da mesma espécie, vivendo dentro de um único corpo e vivendo bem, com uma certa divisão de trabalho. Alguns se dedicam mais à reprodução, outros se dedicam mais à busca de alimento, outros se dedicam mais à realização da fotossíntese e assim vai.
E aqui você tem um exemplo de coral. Eles fazem uma base de calcário bastante firme e sobre essa base de calcário, secretada por alguns deles, que tem essa função, crescem todos. Alguns são mais responsáveis por captar o alimento das águas que batem no coral, outros acabam se fixando mais na atividade de reprodução. Isso aqui são exemplos de colônia. Por quê? Porque os seres da mesma espécie dividem o mesmo corpo. Todo mundo se dá bem, por isso que é harmônica. E agora aqui você tem exemplos de sociedades, tá? Você tem exemplo aqui das formigas, onde você vê a divisão de função. Então você tem aqui as rainhas, são maiores, tem abdômenes maiores, porque é aqui que ela vai ser fecundada pelos reis. Os reis vêm, colocam os espermatozoides dentro do abdômen das rainhas. Aqui dentro tem os óvulos, eles são fecundados por esses espermatozoides e elas botam os ovos. Os ovos são alimentados pelas operárias, que trabalham produzindo alimento, cuidando dessa produção de alimento para a alimentação dos ovos, para ir gerar novas rainhas, para ir gerar novas operárias, para ir gerar novos reis, conforme a alimentação oferecida. As novas rainhas, conforme elas crescem, elas têm que sair do formigueiro e fundar novos formigueiros. Tudo bem? As formigas, elas se comunicam bastante, existe uma comunicação intensa através de substâncias químicas que elas soltam pelo abdômen, pela parte final do abdômen. E elas conseguem perceber o cheiro dessas substâncias químicas que elas eliminam através de suas antenas. As antenas, elas têm função principalmente olfativas e também funções táteis. Além das patas terem funções táteis, as antenas também têm essas funções. A divisão de trabalho é bastante marcante. A rainha fica mais dentro do formigueiro, ela sai do formigueiro junto com o rei no voo de acasalamento, tem todo um ritual para esse acasalamento. E as operárias, elas realmente tem as batedoras que saem em busca de alimento, procurando onde tem essas fontes, depois as operárias vão até essas fontes, carregam esse alimento, criam determinados fungos dentro do formigueiro para alimentar o formigueiro, criam os pulgões, como a gente vai ver mais para frente, também é uma fonte rica de açúcares para elas e assim por diante. E aqui nós temos a sociedade das abelhas. Nós vemos aqui uma rainha e ao redor várias operárias. E aqui vocês veem os favos construídos por elas. A rainha coloca os ovos dentro dos favos e dentro desses favos as abelhas operárias também vão colocando o alimento que elas produzem, que geralmente é néctar, tratado pela saliva dessas abelhas operárias, e conforme a substância que está dentro dessa saliva, acrescentada também com outras substâncias que elas colhem das flores e do pólen, conforme a alimentação que cada um desses ovos recebe, vai ser transformado aí numa outra rainha, ou vai ser transformado em outras operárias, ou vão ser transformados em zangões. Os zangões, eles só têm mesmo a função mais assim de fecundar a rainha, da mesma forma que acontece ali com as formigas. As abelhas, elas também possuem as batedoras, que são aquelas abelhas que saem em busca de fontes de alimentos para que depois as outras operárias vão para lá buscá-lo. E alguns livros dizem que quando as batedoras não encontram alimento, elas voltam para suas colmeias e elas voam fazendo um círculo no ar, zero de alimento. E quando elas encontram uma fonte de alimento, elas voltam para a colmeia e voam, formando o sinal matemático de infinito. Encontrei alimento em quantidade infinita, um campo de flores, vamos todo mundo para lá. E aí as operárias vão para lá pegar esse alimento. Então, uma relação entre seres da mesma espécie, com divisão de trabalho, onde os corpos são separados, por isso que é uma sociedade. É uma relação intraespecífica, harmônica, todo mundo se dá bem. Os cupins são muito parecidos também. Agora, nós vamos ver relações intraespecíficas desarmônicas. São aquelas relações onde seres da mesma população se relacionam ecologicamente, havendo prejuízo de um dos envolvidos. Vamos lá?
Bom, a primeira dessas relações intraespecíficas desarmônicas é a competição. Então, dentre os indivíduos da mesma espécie, pode haver competição por vários fatores. Por exemplo, por alimento, por água, por parceiro para reprodução, locais para formar ninhos, disputa por minerais, por luz, até as plantas disputam. Tá? Então a gente vai ver isso. As plantas disputando por luz, por minerais. Mas, professora Jaque, como é que uma planta faz? Joga suas folhas na outra? Bate seus galhos uma na outra? Como é que planta disputa? Nós já vamos ver. Então vamos ver aí exemplos de competição dentro da mesma espécie, competição intraespecífica. Aqui tem vários exemplos. Os leões competindo. Quando é que os leões competem? Você já deve ter visto aí alguma coisa sobre competição de leões em desenhos animados. Olha, é verdade. É lógico que não tem toda aquela narrativa do Rei Leão, aquela coisa, né, malvada do Scar, mas acontece, tá? Os leões eles disputam, eles brigam entre si pelos haréns de leoas, pelos territórios, tá? Os pavões eles se mostram para o pavão fêmea, eles abrem suas plumas, né? Vamos supor, dois pavões querem fecundar um pavão fêmea. Então eles vão lá, eles abrem suas plumas e eles desfilam para o pavão fêmea. E aí, minha rainha, qual de nós dois é o mais bonito? E o pavão fêmea vai escolher aquele que ela acha mais bonito, que ela entre aspas, o instinto dela percebe que geneticamente ele é mais forte, ele é mais bonito, ele vai gerar filhotes mais resistentes, e aí ela casala com o pavão mais bonito. Então veja aqui, ó, esse pavão está cortejando o pavão fêmea aqui, ó. Vocês percebem que a fêmea, ela não tem essa cauda toda maravilhosa aqui, ó. Em muitas aves isso acontece. O macho tem que ser todo plumoso, todo enfeitado, e tem que ter cantos diferenciados para poder atrair a fêmea. Aquele que cantar mais bonito, que for o mais bonito, que fizer um ninho mais legal, é aquele que vai conseguir ficar com a fêmea, fecundar a fêmea e poder ter seus filhotes. Ele tem tudo isso daí para ser um vencedor na natureza, tá? Olha esses filhotes aqui, ó. Eles estão disputando. Quem que fica com a melhor teta? Quem que fica com a teta da mamãe mais cheia de leite? Certo? Olha, tem um excluído aqui, ó. Ficou no pé da mãe. Jogaram para lá. Esse aqui não deu conta. Mas também, olha, ele tá tão gorducho, a gente já deve ter mamado tanto que ele não tem nem força mais para lutar por uma mama da mãe dele, né? Aqui tá havendo uma disputa. Tá havendo uma competição. E todos são filhos da mesma mãe, são da mesma espécie. Agora, se você quer saber onde tem uma competição muito louca, muito interessante, é dentro dos galinheiros. Nos galinheiros existe competição hierárquica, assim como entre os leões também. Mas a luta pelo poder, a luta pelos degraus de poder dentro do galinheiro é uma coisa fantástica. Sempre tem aquele galo que é o dominante do galinheiro. Para isso, ele vai brigar com os outros galos. Ele vai disputar quem canta mais bonito. Ele vai disputar quem é o maior. Ele vai disputar quem tem as penas mais bonitas, quem tem a crista maior. Gente, é um circo das vaidades. A galinha também tem a galinha dominante, que é aquela que vai ficar sempre atrás do galo dominante, que vai bater nas outras galinhas que se aproximarem. Sai, sai, ele é meu, né? Então você e as outras galinhas que são as subalternas, tá? Se a galinha dominante for para a panela, que vai acontecer? As galinhas subalternas vão começar a brigar entre si. Eu sou mais bonita, eu sou maior, eu tenho a crista maior. E aí tem luta física mesmo, assim. E o galo vai escolher a sua galinha dominante. É mole, né? Então aí existe isso. E existe também a mudança de sexo no galinheiro. Se dentro de um galinheiro não houver um galo, a galinha que é dominante, ela tem mudança de sexo, ela passa a produzir espermatozoides, inclusive desenvolve testículos, inclusive, e passa a fecundar as outras galinhas. É mudança de sexo
original mesmo, verdadeira, que chega a fecundar as outras fêmeas, tá? Então, se você quer saber, uma competição bastante interessante é conhecer aí como funciona a vida de um galinheiro, tá bom? Olha aqui, competição entre plantas. Olha, você tem aqui várias árvores de seringueira. Tá? Essas seringueiras são aquelas árvores onde se fazem cortes aqui, ó, cortes transversais aqui no tronco e por onde escorre o látex que é utilizado para fazer a borracha. Nesse seringal, você percebe que as árvores que estão mais na periferia da plantação, mais para fora da plantação, são as árvores com troncos maiores, com folhas maiores. Por quê? Porque elas recebem mais luz, elas conseguem absorver mais água. As árvores que crescem mais no interior do seringal, elas não conseguem pegar tanta luz, porque como essas aqui pegam mais luz, elas crescem mais. E aí elas acabam fazendo sombra nas plantas que são mais no interior da, do seringal. E aí elas acabam tendo um tronco mais fino, uma folha menor, uma produção de látex menor. Então, existe isso. Quando a gente vai para o HC, lá na Faculdade de Medicina, a gente observa duas paineiras que estão competindo. Elas nasceram muito próximas uma das outras. E aí o que aconteceu? A que nasceu primeiro e cresceu melhor, ela cresceu reta. A outra, que nasceu logo depois, o que aconteceu? Ela precisou crescer torta. Então, uma cresceu reta e a copa dela fez sombra na que estava do lado dela. E a que estava do lado dela, ó, teve que entortar para conseguir fazer a sua copa pegar sol. Então, competição entre plantas. Elas competem e isso vai refletir no crescimento delas. As plantas elas crescem tortas quando elas precisam buscar luz. Tá? E aqui, gente, um outro caso de competição incrível, que é o caso das cigarras. A cigarra macho, ela canta desesperadamente na época de final de primavera e verão. Porque o macho, ele conquista a sua fêmea pelo cantar. Aquele cantar mais bonito é o que vai conquistar a fêmea. Ele passa, as cigarras, elas passam 2 anos como larvas embaixo da terra. E quando eles saem da terra, eles têm aquela estação, aquele período de alguns meses para se acasalar. Enquanto isso, eles vão crescendo, vão trocando de carapaças, e aí as carapaças ficam presas nas árvores. Não é que elas estouram de tanto cantar. Eles vão trocando de carapaça e a carapaça vai ficando ali presa nas árvores. Como está acontecendo aqui, ó. Ele está trocando de esqueleto. O esqueleto dos insetos é externo, né? Então ele cresceu, ó, ele saiu de dentro dessa carapaça e está aqui. E vai cantar muito, porque se ele cantar mais forte e mais bonito que os outros machos, ele vai conseguir fecundar uma fêmea e vai deixar descendentes nesse mundo, tá? Isso é competição. Estão competindo, né? Quem é o mais namorador? Quem é que consegue deixar mais descendentes aí no planeta? Outra relação intraespecífica, ou seja, dentro da mesma espécie, que é desarmônica, ou seja, traz prejuízo para alguns dos envolvidos, é o canibalismo. O canibalismo, ele existe, por exemplo, após o acasalamento de insetos e aracnídeos. Olha, aqui você tem o louva-a-Deus, o louva-a-Deus fêmea está devorando o louva-a-Deus macho após o acasalamento. 25% dos machos louva-a-Deus são devorados depois do acasalamento. E aqui você tem a viúva negra fêmea, que vai provavelmente devorar aqui a viúva negra macho após o acasalamento. Às vezes ela devora até alguns filhotes, se passar muita fome, tá? Por que isso acontece? Mas tadinho, ele vai lá, ele cumpre o seu papel biológico, ele fecunda a fêmea, deixa seus descendentes no mundo, porque ele está garantindo que a fêmea vai estar bem alimentada e que a partir do momento que a fêmea estiver bem alimentada, ela vai conseguir botar os seus ovos, vão gerar os filhotes, os insetos e os aracnídeos
a que eles se propuseram reproduzir. Então, garantindo assim a continuidade da espécie. Então, eles se oferecem para que esse propósito deles, né, a perpetuação da sua espécie, continue. Um fato assim, bastante instigante que está fazendo os cientistas discutirem muito no momento é o aumento do canibalismo do urso polar lá no Polo Norte, tá? Lá no Ártico. Está havendo muita discussão entre eles. Alguns cientistas dizem que sempre houve canibalismo entre ursos polares, mas que só agora os cientistas estão se atentando mais, pesquisando mais esse fenômeno e agora estão achando que está aumentando. Outros cientistas acham que as mudanças climáticas podem estar causando esse fenômeno biológico. Gente, eles estão discutindo ainda e a ciência ainda não chegou a uma conclusão. Mas a verdade é que os ursos polares cometem canibalismo, tá? Uns comem os filhotes dos outros, ou comem os mais velhos, ou comem os ursos doentes, principalmente na época que o alimento fica bastante escasso. Tudo bem? Procure ler a respeito, a internet traz várias informações e você vai perceber que isso é uma discussão atual entre os cientistas e que a ciência nunca para. Bom, vamos resumir o que a gente aprendeu para a gente não esquecer. Relações ecológicas dentro da mesma espécie, dentro da mesma população. Relações ecológicas intraespecíficas. Elas podem ser harmônicas, onde todo mundo se dá bem, e desarmônicas, onde sempre vai ter alguém prejudicado, um indivíduo prejudicado. As relações harmônicas são as colônias, um corpinho só, divisão de trabalho, mas um corpinho só. Sociedades, divisão de trabalho e divisão de corpos, cada um com o seu corpinho. Relações ecológicas interespecíficas desarmônicas, competição, disputa por espaço, por água, por luz, por minerais, por parceiros para acasalamento, vários aspectos aí geram as competições. E canibalismo, um ser devora o outro da mesma espécie. Não esqueça, por favor, vamos estudar. Assista esse vídeo quantas vezes você precisar. Leia textos de apoio, tá bom? Para que você possa prosseguir bem nos estudos e desenvolver as suas atividades. Um super beijo para os alunos da MF Jonas Alves, um super beijo para os alunos da MF João Maria e um super beijo para o pessoal da EE Cardozão, EECA, essa escola linda, histórica, cheia de gente maravilhosa e incrível. Olha, essa aula foi do fundo do coração. Um beijo para todos vocês. Tchau!